Você já teve aquela sensação estranha de que seus pensamentos estavam te levando para um caminho que você não tinha planejado? Como se de repente uma ideia ou uma lembrança surgisse do nada, carregada de significado, como se alguém estivesse tentando te dizer algo muito importante? E se eu te dissesse que talvez isso não seja apenas coisa da sua cabeça? E se esses pensamentos forem, na verdade, a voz de Deus tentando te alcançar? Muitas vezes esperamos que Deus fale conosco com trovões, com milagres visíveis ou com palavras audíveis, como nas histórias antigas da Bíblia. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus fala de maneira sutil, silenciosa e profunda, por meio dos nossos próprios pensamentos. Ele usa aquilo que já habita em nossa mente para nos direcionar, consolar e até mesmo nos alertar. Um dos primeiros sinais de que Deus está se comunicando com você pelos pensamentos é a insistência de uma ideia que não te abandona. Você tenta ignorar, tenta se distrair, mas ela continua ali, voltando e voltando. Não é algo que te causa medo ou culpa, mas sim algo que te convida à reflexão, ao arrependimento ou à mudança. Essa constância pode ser um sussurro divino, pedindo para que você escute com mais atenção. Outro sinal marcante é a paz inexplicável que certos pensamentos trazem. Mesmo quando a situação ao seu redor é caótica, você está passando por momentos difíceis, mas de repente sente uma clareza, uma calma que não faz sentido humano. Isso é o que muitos chamam de paz que excede todo o entendimento. É como se Deus dissesse: eu estou com você, confie. Além disso, às vezes, pensamentos que antes seriam impensáveis para você começam a fazer sentido, como perdoar alguém que te feriu profundamente ou abrir mão de algo que você ama para fazer o certo. Esses pensamentos, carregados de amor, verdade e justiça, não nascem de uma lógica comum. Eles apontam para algo maior. Um direcionamento divino, uma intervenção espiritual na sua mente. Muitas pessoas confundem os próprios pensamentos com a voz de Deus. E é por isso que é tão importante cultivar um espírito sensível em oração e vigilância. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil se torna reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo. Porque Deus não grita. Ele sussurra, e para ouvir um sussurro é preciso silenciar tudo ao redor. É importante entender que a mente humana, apesar de limitada, é um campo fértil para as manifestações do divino. Quando Deus deseja se comunicar, Ele escolhe o meio mais íntimo e acessível, o pensamento. E é justamente por isso que muitas pessoas ignoram essa forma de comunicação. Elas esperam algo grandioso, visível, audível, mas Deus trabalha no invisível, na essência. E quando Ele fala, não é apenas para informar, mas para transformar profundamente a sua vida. Muitos ignoram os pensamentos persistentes que os chamam para longe do pecado, que os fazem repensar decisões, que os alertam sobre caminhos perigosos. Mas ignorar a voz de Deus é um risco espiritual enorme. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus fala de várias formas. Sonhos, visões, palavras proféticas, sinais e, sim, pensamentos que surgem do nada, mas que carregam verdades eternas. Um outro sinal poderoso é o chamado à ação. Não são apenas pensamentos que te confortam ou acalmam, mas impulsos internos que te empurram para atitudes que antes você não teria coragem de tomar. Perdoar, pedir perdão, sair de um relacionamento tóxico, abandonar vícios, buscar ajuda. Essas decisões, que surgem quase como epifanias, são manifestações da graça de Deus te guiando. E talvez o mais impactante de todos os sinais seja quando você sente que algo precisa mudar. Você não sabe exatamente o que, mas seu coração se inquieta. É como se uma parte de você não estivesse mais satisfeita com a vida que está levando. Pode ser uma vida confortável, mas espiritualmente vazia.
essa insatisfação não é do acaso. É Deus plantando em sua mente o desejo de transformação, um desejo que só se acalma quando você busca por ele. Em várias passagens bíblicas vemos exemplos disso. O profeta Elias, por exemplo, esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas ele veio numa brisa suave. Esse relato, em 1 Reis 19, é um lembrete claro. Deus não precisa de espetáculos para se revelar. Ele se revela onde há silêncio, atenção e fé. O mesmo acontece com você. Às vezes, no meio do seu dia, um pensamento diferente atravessa sua mente como uma flecha. Ele não é como os outros. Ele tem peso, tem luz, tem direção. É como se não tivesse vindo de você e, na verdade, não veio mesmo. Foi Deus. Por isso, é fundamental que você aprenda a discernir os pensamentos que vêm de Deus, daqueles que vêm da sua própria mente ou de influências externas. Os pensamentos de Deus sempre trazem vida, esperança, verdade, humildade e amor. Eles nunca te empurram para a culpa destrutiva, para o medo paralisante ou para o orgulho. Eles te libertam, eles te transformam, eles te chamam para mais perto dele. Muitas vezes, é no momento de dor, de perda ou de confusão que esses pensamentos divinos se intensificam. É quando você está mais vulnerável que Deus vê uma oportunidade de te moldar. Por isso, em vez de fugir da dor, aprenda a escutá-la. Porque nela pode estar a resposta de uma oração que você fez há anos. Porque no fim das contas, Deus responde, sim. Só que nem sempre do jeito que você espera. Se você tem sentido pensamentos insistentes, te levando para um caminho mais justo, mais amoroso, mais íntegro, não os ignore. Pode ser Deus te chamando para fora da sua zona de conforto. Pode ser Deus te resgatando do abismo. Pode ser Deus cumprindo aquilo que Ele mesmo prometeu. Eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. A partir do momento em que você começa a dar atenção a esses sinais, sua vida começa a mudar. As decisões ficam mais claras. As dúvidas se dissolvem, as respostas surgem. E mais importante, você sente que não está mais sozinho. Você começa a entender que Deus sempre esteve ali, tentando falar, mas agora finalmente você está escutando. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.